Sí, tuvimos la posibilidad de intentar hacerlo de Paolo a Boca. Estuvimos muy cerca, muy cerca Te y iba a preguntar eso. no se dio. Pero tengo una amistad con Paolo. Más allá de que se dio esa posibilidad, ¿Por qué crees que no se dio? no se dio por cosas del fútbol. No se dio por la situación de Argentina. Mm, Eh, Cualquier otro contexto de dólar se hubiera dado. sí. Lo que pasa es que ahora tenés 14 valores distintos del dólar. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que se estuvo de cerca de jugar en Nueve. Boca? 9. Interessante. Quer dizer que o Guerreiro teve com um pé e o outro indo pro Boca, né? O que mais me chamou a atenção dessa entrevista é o seguinte, Meneghetti. Eu assisti ela praticamente na íntegra, e na parte que ele fala do Guerreiro, ele diz o seguinte, que um mês antes das eleições, eles estavam acertados com a antiga direção do Boca. Se permanecesse aquele presidente, já estava tudo acertado. E que, quando mudou, ele teve outras 2 reuniões com o Riquelme, que agora é o novo diretor executivo dos caras, e a partir dali estavam por chegar num valor. Chegaram num valor em dólar. Só que o Boca queria a cotação oficial do dólar e o Guerreiro queria a cotação maior. E segundo ele, eu não sabia disso, a Argentina tem 14 cotações de dólares. E isso não fechou. Só que tu prestou atenção no detalhe, um mês antes das eleições, as eleições lá foram 9 de dezembro. Segundo ele, o Guerreiro estava acertado com o Boca em novembro, em meio à reta final do Campeonato Brasileiro. Não, Isso é interessante. O interessante desde que, eu vou acreditar que seja verdade o que ele está dizendo. É empresário do Guerreiro. Não tem que eu duvidar. Só que tem um detalhe. Na época, quando surgiu toda a especulação, várias e várias fontes deram como certeza que não, que inclusive o Guerreiro era muito grato ao Internacional. Cara, tem jogador de futebol que ele é profissional. Se chegar a proposta, ele vai conversar. Pelo que o empresário acabou de dizer aí, ficou muito claro que ele conversou enquanto ele dizia que estava grato ao o Inter. presidente E eu não acho nada de errado nisso. Agora, o Inter teria que ser indenizado, né? Aí sim. É que depende, né? Tinha dívida com o jogador podia chegar aqui e dizer assim, ó, abro mão, ó, vamos fazer o seguinte, Caio Henrique de novo. Gente, vocês não estão conseguindo me pagar, então, ó, um abraço pra vocês são e tal. bem diferentes. Mas não tinha São pandemia, situações né? bem diferentes. Não, Bem diferentes. O Guerreiro não estava vinculado a um clube e foi emprestado ao Internacional, não. tu entendeu a analogia, Meneghetti? Mas é que existe Se uma tu tá questão- em Tem dívida, uma negociação com o Inter. Trazendo, claro que esse é um fato que que não deu certo, que terminou, que não existe. Mas existe uma situação que a gente precisa refletir. O Guerreiro ganha em dólar. Sim. Sim. Não, os contratos do Inter já estão taxados. Quando o jogador faz o acerto em dólar, tá? Tipo, 100 mil dólares. Ele tem um limite, né? No primeiro dia que ele ganha, no primeiro dia, tu ganhou 100 mil dólares. 100 mil dólares, no dia do pagamento, deu 450 mil reais. E ele passa a receber em 450 mil reais, até porque a legislação brasileira não permite. Tu pode tabelar em dólar, mas Transforma não um permite. teto. Tu tem que depositar em real na conta do Quer cara. dizer que um jogador faz um contrato de 4 anos e ele vai ganhar a cotação do dólar no primeiro dia do primeiro contrato dia. e não vai receber nenhum aumento. Tu quer que eu vá embora? Pô, pois não, eu quero, porque depois dessa, o senhor acredita nisso. Porque, por favor. Foi Eu assim acho que fizeram eu com o sei que o Guerreiro. Internacional Por teve uma favor. época, fez um contrato com o D'Alessandro que chama redeado, né? Com rede. De limitador, para baixo ou para cima. Tem um regulador. Tem um regulador. O dólar, Eu acho que é na época o dólar era o mínimo, era mais ou menos isso, tá? 2,50 o mínimo, 13,50 o máximo, que estava em 3,20. É que se estipula lá um regulador do contrato. né? talvez o do Guerreiro Vocês tenha querem, isso. vocês querem me JB. enlouquecer. Hoje tá funcionando assim. Agora, o fato A é o gente tirou seguinte, a ó. fonte, o Alessandro Barcelos falou Se isso. o Boca Juniors chegar com o Carvão, vai levar o Guerreiro e o Inter vai ficar satisfeito também. A pandemia muda esse panorama. Eu quero saber o seguinte, rapidamente, nós falamos aqui do número da capacidade de faturamento dos clubes. Nós vamos chegar perto de 20% nesse trimestre. 20% de faturamento dos clubes em trimestre. Como é que vão pagar as contas? É uma pergunta, tu não faz essa pergunta na tua casa lá? Como é que tu vai pagar se diminuiu o que tu tinha? Claro. Como é que eles vão pagar? Eu até consultei aqui no meu blog, fazer um merchan aqui, jvfilhoreporter.com.br, a multa do Guerreiro, porque na época se falava isso, 4 milhões e meio de dólares é a multa do Guerreiro, quem chegasse aqui pagava, só que assim o Inter tinha, isso dava na oportunidade em dezembro 18 milhões de reais aproximadamente, só que o Inter tinha meio que 9 de dívida com o Guerreiro, ia pegar 18, ia ter que pagar 9 para o Mas jogador, ia hoje, se ficar com for 9. isso multiplicar por 5 e tanto o preço do dólar... Hoje, nós não estamos falando de um negócio de hoje, é dezembro. Sabe qual é a multa dos jogadores de futebol atualmente no Brasil? Zero. O que vierem pagar. É. Essa é a multa.